rapaziada, professor Basílio, canal Historiano, eu tô aqui com uma aula super atual. O que é o Centrão? Esse termo entrou no debate político, enfim, por várias polêmicas do contemporâneo, mas é super importante para você que é cidadão brasileiro e que vai votar esse ano entender que fenômeno é esse chamado Centrão. Adianto para você, quando nós estamos num regime de três poderes, o presidente da República, chefe do poder executivo, para que ele consiga governar, aprovar orçamento, executar, fazer as coisas, aprovar leis, ele precisa do apoio do poder legislativo. No caso do Brasil, formado por deputados e senadores. Muito bem, a questão é: como o presidente vai conseguir convencer deputados e senadores de que as suas ideias são boas? Aí entra o Centrão. Meus caros, o que é que o Centrão vai ser? O Centrão vai ser um conjunto de deputados e senadores de vários partidos políticos que oferecem apoio político legislativo ao presidente, não em troca de ideias, mas em troca de cargos públicos e especialmente de verbas públicas. Ou seja, haverá uma relação fisiológica, uma relação não tão pública, mas uma relação de interesses quase que muitas vezes privados entre o poder executivo e o poder legislativo. Adivinha só, muitas vezes esta relação estará entremeada por corrupção. Vamos lá. Meus caros, estes políticos deste dito Centrão, eles não têm uma ideologia, um programa político muito claro. Então eles não são propriamente liberais ou propriamente desenvolvimentistas, ou eles vão conforme a maré. E eles vão apoiar políticos e presidentes de diferentes partidos e diferentes ideologias, à direita ou à esquerda. O lance deles são resultados. Por quê? E aí isso é fundamental. Em geral, muitos políticos deste dito Centrão, eles vão ter o seu eleitorado nos municípios, eles são muito próximos dos municípios, e para eles a política é resultado. Tanto faz se é um partido de direita ou de esquerda que está no poder, que está no governo federal, eles vão conseguir votos como? Levando a creche, levando a ambulância, levando o hospital. Para eles não interessa ideologia, interessa resultados. É claro que muitas vezes neste levar verbas de um lugar para outro, muitas vezes estes contratos, muitas vezes são suspeitos, mas esse é um outro ponto. Meus caros, é muito importante entender que o Centrão não é propriamente uma escolha de um presidente, ele é a própria estrutura do sistema político brasileiro. Veja bem, há uma longa história do Centrão e com isso eu estou me baseando nas pesquisas e nos artigos do professor André Singer e também do professor Marcos Nobre da Unicamp. Vamos entender, meus caros. O Brasil se moderniza e quando a República vem lá no final do século XIX, ao invés do processo de modernização superar com aquelas políticas municipais, com a figura dos coronéis, ao invés da modernidade superar aquele poder local, ao invés de um grande projeto nacional superar o projeto local, na verdade o que acontece na República Oligárquica, o poder central e o poder local vão estabelecer uma parceria, nisso que a gente vai chamar de coronelismo. O poder central oferece verba e o coronel vai criar o seu curral eleitoral. Ele vai conseguir voto em troca de favorecimentos aos seus eleitores. Muito bem! A República Oligárquica vai chegar ao fim, mas na República Liberal, que vai de 46 até 64, o grande partido, o PSD, é sobretudo o partido dos coronéis e é o maior partido do Congresso. É o partido de centro, que vai oferecer apoio aos presidentes, mas que vai ter o seu eleitorado central no mundo rural, nestas cidades, neste domínio dos coronéis. E olha que coisa interessantíssima, na ditadura militar, grande parte do PSD vai migrar para o partido da ditadura, a Arena. E sabe por quê? Porque o coronel não pode fazer oposição. Porque sem as verbas públicas chegando, o coronel perde toda a sua força política. Afinal, sua força política não advém das ideias, mas do manejo das verbas públicas. Portanto, o coronel tem sempre que apoiar quem está no poder. Logo, durante a ditadura militar, grande parte dos coronéis, destes políticos deste dito Centrão, estarão na Arena. Problema é,
com o final da ditadura, nós vamos ter, na redemocratização, um novo grande partido. O partido do primeiro presidente civil, do José Sarney, o PMDB. Aquele partido que era oposição à ditadura se torna situação. Adivinha o que acontece? Vários políticos que apoiavam a ditadura e estavam na arena vão migrar para o PMDB. E na nova república, o PMDB vai ser talvez o grande símbolo deste centrão, mas na nova república nós vamos ter um espalhamento em vários partidos. PMDB, PP, PR, PSD, vários partidos deste dito centrão, que vão apoiar todos os presidentes, vão apoiar Fernando Henrique Cardoso. Os mesmos partidos vão ser base de apoio de quem? Do Lula. E depois vão apoiar o primeiro mandato da Dilma. Depois vão apoiar o governo Temer. E atualmente apoiam o presidente Bolsonaro. Ou seja, eles apoiam quem está no poder. Como é que FHC e Lula costuraram este apoio? Oferecendo ministérios, no chamado presidencialismo de coalizão. Eles ofereceram ministérios para esses partidos e adivinha só, o Centrão sempre quer os ministérios com maior orçamento, em que os cofres estão cheios, porque é o executivo que direciona as verbas, portanto eles precisam estar ali ocupando importantes cargos nos ministérios. O que Michel Temer faz? Como que ele consegue apoio político? Ele vai liberar emendas para os parlamentares. Ele libera dinheiro diretamente para que os parlamentares direcionem para onde vai. E o que é que tem dado sustentação do Centrão junto ao atual governo do presidente Bolsonaro? O orçamento secreto. Adivinha só, agora são os deputados do Centrão que direcionam as verbas de forma secreta, por uma estratégia muito pouco republicana do parlamento brasileiro. Então olha que coisa maravilhosa, o mesmo centrão da base de apoio de FHC, Lula, Temer e Bolsonaro. Você vai falar, ué, mas teve outros presidentes aí? Sim, tivemos Fernando Collor de Mello e tivemos Dilma Rousseff. E adivinha só? Ambos os presidentes quiseram bater de frente com o Congresso, bateram de frente com o Centrão. E adivinha o que aconteceu? Ambos sofreram processos de impedimento. No caso de Collor, esquemas de corrupção. No caso de Dilma Rousseff, as ditas pedaladas fiscais. Muito bem, os dois presidentes que não conseguem costurar o apoio com o Centrão caem. Meus caros, esse vídeo é para que a gente reflita um pouco sobre os complexos, as complexas engenharias da política brasileira. E aí fica uma questão, é possível governar sem o Centrão? Como superar esta relação fisiológica de presidente da República com o Congresso Nacional? Essa talvez seja uma questão muito importante e que, adivinha só, ela não é muito discutida. Enfim, fica a reflexão e atenção, cuidado, ao votar na pessoa, ao votar no candidato, reflita qual é o partido, em quem o partido tem votado, quais as propostas que este grupo tem apoiado. Cuidado com esse papo de eu voto na pessoa e não interessa o partido. Meus caros, na hora do vamos ver lá no Congresso Nacional, o seu deputado e o seu senador vai votar no que o líder partidário determinar. Então abre o seu olho porque o jogo é duro, o processo é complexo e não dá para você ser ingênuo. Atenção, este é o Centrão. E agora? Agora é com você. Muito bom reflexão sobre este processo e um forte abraço.